Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós iremos fazer uma análise sobre o conto Amor, da Clarice Lispector, do livro Laços de Família. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento em que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se lhe quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era possível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera a necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também, sem a felicidade, se vivia. Abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance, uma exaltação perturbada que antes tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e escolhera. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que se sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, à revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo, e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora estável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava a goma na escuridão.
sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir, e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir, como se ele a estivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber o que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiará até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentiu o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado, um esquilo voou na sombra. Sob os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria e viu o jardim em torno de si, com sua impossibilidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudiu-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beirada de um desastre. Correu com a rede até o elevador. Sua alma batia-lhe no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se trêmula, porque a vida era periclitante. Amava o mundo, amava a forma que criava, amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho quase a ponto de machucá-lo, como se soubesse de um mal. O cego ou o belo jardim botânico. Agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha. Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava dele. Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços. Ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou-o. Olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar. Escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe o rosto, esquentando. Deixou-se cair numa cadeira, com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha? Não havia como fugir. Os dias que lhe forjara haviam se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra, e não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade. Seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Já não sabia se estava do lado cego ou das espessas plantas. O homem pouco a pouco se distanciara e, em tortura, ela parecia ter passado para o lado dos que lhe haviam ferido os olhos. O jardim botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror descobri que pertencia à parte forte do mundo, e que nome se deveria dar à sua misericórdia violenta. Seria obrigada a beijar o leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesmo, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah, era mais fácil ser um santo do que uma pessoa. Por Deus, pois não fora a verdadeira piedade que sondara no seu coração e as águas mais profundas, mas era uma piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre, e estremecendo também sabia por quê. A vida do jardim botânico chamava como um lobisomem chamado pelo luar. Ah, mas ela amava o cego, pensou com olhos molhados. No entanto, não era com esse sentimento que a iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Mas a vida arrepiava como um frio. Ouviu o sino da escola, longe e constante. O pequeno horror
da poesia ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha, carregando a jarra para mudar a água. Havia o horror da flor se entregando lânguida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga, o pequeno assassinato da formiga. O mínimo o corpo tremia. As gotas de água caíam na água parada no tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta e insistente. Horror, horror. Andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Entre os dois seios escorria o suor. A fé a quebrantava, o calor do forno ardia os seus olhos. Depois o marido veio, vieram os irmãos e as mulheres, vieram os filhos dos irmãos. Jantaram com as janelas todas abertas no 9º andar. Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão. Seria inútil obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos, riam-se de tudo com um coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles, e como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia em seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças, mas com uma maldade de amante pareceria aceitar que a flor saísse do mosquito, que as vitórias régias boiassem no escuro do lago. O cego pedia entre os frutos do jardim botânico. Se fora um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa. Pensou correndo para a cozinha e deparando com seu marido diante do café derramado. "O que foi?" gritou vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher e de repente riu atendendo. "Não foi nada", disse, som desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu a si com um rápido afago. "Não quero que lhe aconteça nada nunca", disse ela. "Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro", respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranquila se rebentara e na casa toda havia um tom humorístico, triste. "É hora de dormir", disse ele. "É tarde." No gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando do perigo de viver. Acabara-se a vertigem de bondade. E, se atravessara o amor em seu inferno, penteava-se agora diante do espelho por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Esse conto, ele é relativamente grande, né, em relação aos contos tradicionais que tendem a ser narrativas um pouco menores. Além disso, o conto da Clarice, O Amor especificamente, ele difere dos contos em alguns aspectos. Por exemplo, além de ele ter 10 páginas, ele não se desenvolve de uma maneira linear. Que o conto ele tende a ter ali uma introdução, o desenvolvimento, o clímax, o desfecho. Já o conto da Clarice ele não vai seguir esse padrão. No caso do conto Amor, o narrador é um narrador onisciente, né, em que ele não é personagem, ele não está envolvido na história, mas ele conhece todo o psicológico da protagonista, né, que no caso é a Ana. Ana é a protagonista do conto, personagem principal. Então, o narrador onisciente, ele conhece ali todos os pensamentos, todos os anseios e todas as angústias, né? Então, o conto começa com o narrador descrevendo o ambiente em que a personagem está inserida e logo depois há uma quebra, né? Em que ele vai analisando a psique da personagem. Ele descreve o que a Ana está pensando, o que se passa pela cabeça dela. E assim ele vai desenvolvendo a narrativa, descrevendo e também fazendo essa análise do que a Ana está pensando. Além disso,
A história vai se desenvolver aí, né, com a personagem que entra no bonde. Ana é casada com... Ana é uma mulher casada e mãe de família, né? No conto não há especificamente a quantidade de filhos que ela tem, mas é descrito no plural, né? O narrador descreve aí filhos no plural, então ela deve ter mais de um filho. O que acontece? Durante a narrativa, Ana tá num bonde, né? Ela vai às compras como de costume e acontece algo que não é do seu cotidiano, que não é habitual. Ana, dentro do bonde, se depara com um cego mascando chiclete, e essa ação vai irritar a personagem, irrita e vai incitar os seus pensamentos e vai fazer com que ela reflita sobre a vida que ela leva, sobre a vida que ela escolheu. É muito interessante que em alguns trechos do conto o narrador enfatiza essa questão da vida que ela leva, da vida que ela escolheu. Então, com essa ação do cego mascando chiclete, ela vai ter toda essa divagação, né? E como ela fica absorta ali nos seus pensamentos, ela acaba passando do ponto de parada e ela desce numa parada um pouco longe e ela para em um jardim onde o conjunto de todas as coisas físicas, né, os insetos, as flores, tudo ali que compõe aquele jardim vai fazer ela refletir ainda mais sobre a vida que ela tem. Um outro aspecto interessante do conto é que a personagem é uma mulher. A Clarice Lispector ela tende a trazer para os seus contos, né, para os seus textos, essa figura feminina. Além disso, o nome Ana não foi escolhido de maneira arbitrária, tem toda uma construção por trás, né? Porque vai abordar durante o conto algumas questões cotidianas, questões que são simples, e o nome Ana ele é um pouco comum, então tem essa relação. Então esse conto da Clarice é interessante trazer ele para a sala de aula, porque ele é uma maneira, como eu posso dizer, ele é um conto um pouco diferente em relação àqueles contos tradicionais, né? É interessante conhecer essas outras formas, né? Para ter ali um repertório mais amplo. Além disso, o conto traz uma questão muito reflexiva, né? Não é meramente descritivo, tem toda uma reflexão por trás, tem toda uma construção. Então, os contos tradicionais costumam ter a estrutura que eu mencionei anteriormente. Então, é importante para enriquecer o repertório do aluno. Então, apesar de ele ter essa estrutura diferenciada, né, não sendo totalmente linear, ele não é de difícil compreensão, porque é possível você verificar essas passagens, né? Quando o narrador está descrevendo, quando ele está descrevendo os pensamentos ou o ambiente que ela está inserida. É importante ressaltar também que a hora perigosa que Clarice descreve é a hora que Ana tem para para refletir. E ao ver o cego, Ana se depara com o seu objeto de valor, a busca pelo seu objeto de valor, que é o amor. E é aí que vem o nome do conto, né? Ana reflete sobre vários tipos de amor. O amor carnal, o amor materno, a autoestima, que é o amor próprio, né? Que é a forma imprescindível de amar. E o que está mais a fundo no conto é isso: amar de tal modo que não precise se abdicar dos outros amores. Porque a Ana observa que ela meio que se perdeu de si própria. Ela deixou o amor próprio para se focar
no amor materno, no amor carnal ao seu marido. E é nesse momento que o conto se torna grandioso, porque é algo muito comum na cultura brasileira. A mulher se renunciar dos seus prazeres, ainda mais no século passado, século de Clarice, para viver a vida de dona de casa. É nesse momento que causa uma grande epifania na personagem. Ela abandona seu espaço de início, seu espaço inicial, que é o bonde, se dirige ao jardim botânico. E é naquele momento que ela tenta se enxergar, tenta reconstruir sua identidade. É naquele momento também que ela percebe que ela tem a maior força do mundo. É que de fato não há como fugir. Não há como fugir da vida que ela construiu, dos seus filhos, do seu marido, da sua família. A gente observa então a complexidade do amor humano. Existem vários tipos de amor. Clarice não consegue manter todos. E essa é a grande reflexão por trás do conto. Porque é necessário para a mulher brasileira olhar para a sua história, para o que ela gosta, e não se esconder no meio de uma vida cotidiana comum ligada aos filhos e ao marido. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a forma de escrita do conto psicológico, eu indico também Um Amigo em Talas, de Graciliano Ramos, que é outro grande contista brasileiro, e O Enfermeiro, de Machado de Assis. Um grande exemplo de romance psicológico é Dom Casmurro, tão famoso de Machado de Assis, onde ele conta a história e conta também seus pensamentos, narra a história de forma não linear. Mas Dom Casmurro é um romance e os contos são mais breves, são menores, certo? Então temos aí O Enfermeiro, de Machado de Assis. No próximo episódio, iremos desvendar a textualidade de Clarice Lispector e toda a sua estrutura discursiva. Até mais!